desde os meus 12 anos, que meu pai e minha mãe nunca mais me deram um lápis. Que eu abri a janela do meu quarto, vi um passarinho pousou num galho. E nessa hora Deus falou comigo, falou assim, se eu cuido dele, eu não vou cuidar de você. Faça um planejamento e coloque data. Porque não existe um dia no calendário. Porque muita gente deixa assim, um dia eu vou montar tal coisa. Um e não dia especifica, eu vou fazer. né, quando vai ser feito. Não existe no calendário um dia. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Lagoinha Cast. E hoje nós temos o prazer de receber a Dariane Tosta, que é marqueteira, educadora financeira. Então hoje o que a gente vai falar aqui com certeza vai mexer com você e com a gente também, né? Com certeza, a gente vai aprender muito aqui Então hoje. vamos lá. Dariane, é um prazer já. receber o prazer você aqui. É meu, gente. Tá? E Obrigada. já trouxe meu papelzinho, Ai, minha adoro caneta estudar. aqui, porque eu tô aqui, mas tem que estudar, né? A gente não Sim. pode perder tempo. É verdade. Aproveitar as oportunidades. Isso né? aí. E você que tá aí também, não é só assistir, né? Se puder ter um papelzinho, alguma coisa para anotar, Isso aí, porque eu costumo muitas falar isso pro dicas pessoal vão ser que deixadas. eu já fiz cursos que eu fiquei o dia inteiro no curso, mas eu peguei 2 frases ali que já começaram a mudar a minha vida. Sim. Então, mas como a gente sempre começa aqui, né? Primeiro, eu sou Júnior Coelho. Eu sou a Carla Coelho do Júnior. Isso aí. E a Dariane, a gente vai sugar, né? A Dariane aqui hoje, pegar Aproveitar muitas dicas. todas as informações possíveis. E a gente quer saber primeiro, como a gente sempre faz, sobre a tua história. Ok. Conta um pouquinho da tua história antes da gente começar. Como é que você a veio falar parar aqui em Portugal, né? tudo. Lagoinha Viseu. Bom, eu sou mineira, né, de Uberlândia. Tinha uma vida estável, né? Sou professora concursada no estado. E houve uma época, né, quando eu me divorciei, que eu passei por um assalto à mão armada. E eu tive muito medo. E foi quando eu decidi vir para Portugal. Mas por que Portugal, né? Porque o meu trisavô era português. Então, eu já tinha esse conhecimento sobre Portugal. Mas nunca tinha vindo, Mas nem a nunca, passeio. Não. E aí, com muito medo e buscando segurança, né? Que eu acho que é um dos pontos que a gente busca aqui em Portugal, foi a Pirâmide de segurança. Maslow, né? Eu vim com meus 2 filhos, na época, sem conhecer absolutamente ninguém, né? Aliás, a única pessoa que eu conhecia era a Kênia, que morava em outra cidade, então nem pude contar com ela. Era uma amiga sua. E meus filhos tinham 7 e 10 anos. Bem pequenininhos. Então, eu vim para Portugal. O meu objetivo era morar em Lisboa, mas eu não achava casa. Isso em 2017. Então, naquela época, ainda já pediam, né, fiadores, essas coisas. Agora, imagina, um imigrante que chega aqui sem conhecer ninguém, é impossível achar fiador. Impossível. Né? Então, me indicaram uma pessoa no Algarve que estava precisando dividir a casa, que também era uma mulher com 2 filhos, e eu fui morar no Algarve. E foi assim, amiga de uma amiga. Amiga de uma amiga. Então, aliás, amiga da minha prima. Então, foi assim que eu fui parar no Algarve. E eu vim com uma reserva, né, para aguentar aí 4 meses, que eu acho que isso é primordial quando você decide mudar, né? Você tem que trazer um dinheiro para se aguentar. Eu vejo que muitos brasileiros se jogam, né? Não, vamos com sem tudo. Planejamento, sem uma muito reserva. comum. E aí é onde a coisa dá errado, né? Sim. Porque tudo que você vai fazer, você tem que ter um planejamento, principalmente financeiro. Olha só, a gente já começou aqui um podcast já com dicas, né? A gente está falando com uma educadora financeira. Então, hoje vai ser falado muito sobre dinheiro e tem muito mito, assim, né, sobre dinheiro. Só que a própria Bíblia, né, fala-se muito... Se eu não me engano, tem mais de 2.000 citações sobre dinheiro. Sim. Né? E o dinheiro, ele tem muito a ver com essa questão de planejamento. Claro. Tem um ditado que diz que quem não se planeja, planeja fracassar. Sim. Já está, quem não se planeja já está planejando, né? Mas não é coisa boa. E aí a primeira dica é isso. Se você quer mudar de casa, de país, de cidade, de trabalho, a primeira coisa é ter o seu planejamento financeiro, né? Porque não adianta você ficar contando com a sorte e muito menos achar que o mês que vem eu consigo organizar. Não, a gente sabe que não é assim, que tem imprevistos, né?
Então, você tem que ter um planejamento. E o que eu falo é a reserva de emergência. Né? Reserva de emergência. Você vai explicar isso? Sim. Tá, então vamos lá. Mas deixa ela contar. Mas você tinha esse planejamento, Sim. né, quando veio. E aí começou a trabalhar lá no lugar? Aí eu cheguei aqui. Agora vai começar minhas aventuras em Portugal. Cheguei aqui, fui trabalhar num restaurante, trabalhei 15 dias, sofri xenofobia, saí do restaurante, fui trabalhar numa empresa de telefone, que eu não vou citar o nome agora, trabalhei 3 meses e não recebi. E aí o meu dinheiro acabou. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu orei muito antes de vir. Eu busquei muito de Deus se realmente era para mim vir. E eu tinha certeza que Deus queria que eu viesse, sabe? E nesse momento assim que meu dinheiro acabou, eu pensei, Deus, e agora? Né? E Deus me deu uma palavra falando que me trouxe para a terra que mana leite e mel. Eu falei, tá, então aqui é onde eu vou prosperar. Mas a gente olha para a circunstância e você fala, Deus. Cadê o mel? Cadê o leite? E aí eu dormi e sonhei com aquela passagem da rainha Esther, que ela chegava no rei e ele, né, acatava, atendia o pedido dela. Eu acordei achando que eu era a rainha Esther. E eu falei assim, então quem é o rei? Eu interpretei o sonho assim, né? Falei, quem é esse rei que eu tenho que falar? E eu saí para distribuir currículo. No que eu saí para entregar esses currículos, eu errei a rua que eu ia entrar. E passei na porta de um... Para você ver, nada é por acaso. Tinha uma postinha pequenininha escrito, contrata colaborador. Falei, vou deixar meu currículo aqui. Deixei. No outro dia me ligaram para mim fazer a entrevista. E eu fui. Tava o Sou Rui e a dona Janete, um casal de portugueses. E o Sou Rui começou a me perguntar tudo, né? E eu falando tal. E falou assim, eu gostei muito de você. Eu vou te contratar. Você tem documento? Eu não tinha documento. E naquela época nem existia CPLP, nem nada disso, né? Aí eu falei, não tem. E até esse momento, a dona Janete estava calada. Nesse momento que ele falou assim, então a gente não pode ficar com você, ela pegou e falou. Ela falou assim, não, a gente vai ficar com ela e a gente vai ajudar ela. Aí eu entendi que a rainha externa eu era a dona Janete. Muito bom! Caraca. Que era a dona Janete, não Perfeito, olha só. E você tinha tido o sonho naquele dia. naquele dia. Nossa. E aí a dona Janete mas Sou Rui me contrataram. Eu precisava de imediato de 1.500 euros, porque meu dinheiro já tinha acabado. Eu tinha despesa para pagar daquele mês. Eu não tinha roupa de frio, né? Estava começando assim o inverno. Eu precisava urgente de dinheiro. Aí eu comecei a trabalhar na segunda, na terça-feira eu cheguei no Seu Rui e falei assim, Seu Rui, o senhor teria 1.500 euros para me emprestar? Ele olhou assim para mim e falou assim, mas Lá no Brasil é assim? Vocês recebem antes? Ele não deve ter pensado... Ele olhou para mim e falou assim, e se eu te emprestar esse dinheiro e você ir embora para o Brasil? Aí eu falei assim, realmente, o senhor pode pensar isso, mas eu estou dando a minha palavra que eu não vou. Aí ele ficou me olhando assim e falou assim, você aguenta até quinta-feira? Eu falei, aguento. Não precisou da Rainha Esther de novo lá falar que é ruim? O que aconteceu? Na quinta-feira ele chegou com os 1.500. Olha, já a mão de Deus ali, né? Assim, eu tenho muita gratidão pela vida do Sou Rui e pela dona Janete, porque eles me ajudaram demais. Foi um casal de português, assim, que se eu permaneci aqui, foi porque eu tive o apoio deles. E aí eu comecei a trabalhar lá, tal. Isso já bem assim, finalzinho de 2017 para 2018. E eu ganhava bem. Nessa época, eu ganhava 980, já com os descontos. Já com os descontos. E aí sobrava, né? Porque o aluguel não era tão caro, tal. Os meninos almoçavam na escola, então assim, minha despesa não era tão alta. E eu comecei a guardar dinheiro, né? E aí um dia eu falei, quer saber? O Wesley, que é um amigo meu, falou assim, por que você não investe em criptomoeda? O Wesley já mexia com isso há muito tempo. Eu falei, sabe que eu vou pegar esse dinheiro que está guardado e vou investir mesmo? Investi 300 euros em janeiro de 2018. Continuei trabalhando. Quando foi em maio, a minha filha foi perseguida por um pedófilo. A dona Janete me deu uma semana para mim ficar em casa cuidando dela. E
Na véspera de eu voltar a trabalhar, eu mexendo no telefone, vejo um vídeo do Pablo Marçal, que na época tinha 24 pessoas na live dele. E ele falava, quem trabalha de empregado não tem tempo para ganhar dinheiro. E aquilo ali entrou no meu coração. No outro dia eu fui trabalhar e eu falava, gente, mas eu passo 12 horas aqui. Eu não tenho tempo para cuidar da minha casa, eu não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Você tinha quanto tempo trabalhando lá para dona Janete, mais ou menos, quando você viu isso? Tinha uns 6 meses, mais 6 ou menos. meses. E aí... Despertou aquilo de empreender. Sim. E aí eu falei, eu vou mandar uma mensagem para esse Pablo. E mandei uma mensagem, na época ele respondeu. Ele não era famoso igual ele é hoje, né? E eu contei toda a minha história e ele falou assim, faça um planejamento. Olha só. De novo, faça um planejamento e coloque data. Porque não existe um dia no calendário. Porque muita gente deixa assim, um dia eu vou montar tal coisa. Um e não dia especifica, eu vou fazer... né, quando vai ser feito. Não existe no calendário um dia. Então, esse dia nunca vai chegar. Então, eu coloquei dia 19 de dezembro de 2019, vai ser meu último dia que eu vou trabalhar de CLT. E me programei. Aqui não é CLT, é CLT. Aqui é contrato, né? E aí, o que aconteceu? De maio para frente, eu comecei a estudar estética, porque eu cometi um erro. E eu falo isso hoje para vocês. Não procure uma área para trabalhar pensando no dinheiro que essa área dá. Na tendência do momento. Não. Procure algo que realmente vocês são bons naquilo. Algo que faz parte de você. Goste. Isso. Porque se você faz algo com amor, você vai prosperar naquilo. Né? E o teu erro foi ir para estética, porque a tendência era o que estava dando dinheiro no momento? Sim. E eu fiz vários cursos, montei a minha estética. Quando chegou dia 19 de dezembro, eu pedi conta. E em janeiro, eu já montei. Janeiro de 2020, eu já estava a minha estética. Sim. Trabalhei janeiro, fevereiro, março. E aí eu já tinha percebido ali que não era minha área. Que eu já não gostava de estética. Mas pronto, né? Era aquilo que tinha. E em março, acontece o quê? Covid. A pandemia. Tudo para. E aí, falei, pronto. Todo mundo falava que ia ser só alguns dias. Eu fiquei esperando esses dias, né, passarem e tal, e nada. Quando chegou junho, a minha reserva que eu tinha feito para aguentar as pontas, né? Porque quando a gente monta um empreendimento, a gente sabe que os 6 primeiros meses você não vai mexer no dinheiro daquilo ali. Isso é o ideal, né? É o ideal. Mas muita gente mexe, capital de giro, né? Tem que ter o capital. E aí eu falei, eu vou ter que começar a usar esse dinheiro, né? A estética está fechada. A pandemia, né, só foi se prolongando. Sim. Então eu já estava usando o dinheiro de janeiro até março, mas tinha o dinheiro para investir na estética, né? Porque o dinheiro que entrava ali, eu pagava aluguel, pagava as coisas. Só que quando fechou a estética, eu já tinha que tirar tudo do meu bolso. O aluguel da minha casa e o aluguel da estética. A despesa dobrou. E chegou junho, eu não tinha dinheiro para nada. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Aí eu lembrei do investimento que eu tinha feito em 2018, janeiro de 2018, os 300 euros. Que eu olhei 15 mil euros. Tinha rendido tudo isso. 15 mil euros. Aquele susto bom. Não, aquele susto bom mesmo. Loulé, uma cidade pacata, todo mundo dentro de casa, que é silêncio total. A emoção, né? Eu só cheguei na janela assim, gritei, eu tô rica! Igual a novela. E aí, o que acontece? Todo mundo escutou, né? E começou que tanta gente querer investir, E eu comecei a ajudar o povo a fazer os investimentos. E a empresa de investimentos viu que muita gente estava investindo porque eu estava ajudando. Eles me ligam e me oferecem o cargo de marketing, para me trabalhar no marketing da empresa. Isso, que é uma empresa americana. Até porque, né, trouxe tantos clientes. E aí, vamos ver quem é essa pessoa trazendo pra cá. Como que eu ia fazer a divulgação dessa empresa que estava abrindo escritório aqui em Portugal, na área de investimento, sendo que tudo estava fechado. Falei, vou ter que ir para a internet. E aí eu comecei a estudar sobre isso e dar a cara, sabe? Hoje eu vejo alguns vídeos que eu fiz assim no início e falo, nossa, meu Deus, misericórdia. Mas isso aí é até um grande ensinamento, né? Que tudo tem um começo, tem o poder do início. Você começou a usar a internet, no caso, para poder divulgar o trabalho dessa empresa de investimento.
E aí, a gente recebe muitas críticas. Por isso que eu falo que crítica de quem não fez nada, a gente tem que deletar. Porque, Nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. justamente. Então, Não as pessoas separa, falavam muito assim, agora vai virar blogueirinha. Nossa, mas olha a sua idade, você não tá velho para isso. Essas críticas, sabe? E eu olhava para a pessoa e falava assim, o que essa pessoa sabe do que eu tô falando, né? E eu deixava... seguiu. E só segui. E aí, nesse período, eu percebi o quê? Que muita gente lá de Lolé estava passando por uma situação muito difícil, empreendedores, porque não conseguiam fazer as vendas, né? E não estavam posicionados na internet. Não. Aí eu tive a ideia de alavancar isso. Por exemplo, vamos criar uma empresa Oferecendo os serviços. de gerenciamento de redes sociais. Uau! E aí foi aonde criou a empresa que chamava Fênix Marketing Fotografia. E os 6 primeiros clientes eu nem cobrei nada. Era só para poder ajudar mesmo. Só que começou a ter muita gente, tipo assim, da Bélgica, da Alemanha, da Suíça, do Brasil, que estava também se descobrindo, né, como profissionais liberais, terapeutas, né, essas coisas, e que começaram a procurar o meu trabalho. E eu vi que isso ia dar muito certo. Eu falei assim, eu vou conciliar as duas coisas, a minha empresa e a GDC, que no caso era a empresa americana. E eu comecei, aí tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá na empresa do marketing digital, né, na minha Era empresa. sócio. Era uma sócia. Você tinha uma sócia, no caso. Só que a gente rompeu a sociedade depois, mas nesse período ela estava na sociedade. E eu foquei na GDC. Com 6 meses que eu estava nessa empresa, na GDC, eu consegui assim, trazer bons resultados que eles me transferiram para Lisboa como vice-presidente de marketing. Então, eu fui para Lisboa em 2020, ganhando 4.500 euros fixo, mais comissão. Em abril de 2021, foi a melhor época assim, desse período que eu trabalhei lá, eu ganhei 9.000 euros. Então, foi uma época muito boa para mim. Foi a época que eu comprei um apartamento no Brasil, né? Mas eu também tinha um gasto muito alto. Porque você, para estar nesse meio, você tem que estar junto com os grandes, né? Então, não adianta... Tem uma ambiência, né? Dependendo daquilo que eu quero oferecer, os serviços, Justamente. eu preciso estar na ambiência onde eu encontro esse meu cliente ideal. Sim. Isso é uma grande dica, né? Para quem, assim, poxa, eu quero oferecer determinado serviço que, poxa, é voltado para um público específico. Então, a gente precisa estar em busca, estar na ambiência, né, onde eu encontro esse público. Essa questão da ambiência é tão forte que eu falo isso para todo mundo, independente se a pessoa é empreendedora ou não. Ela tem que tomar cuidado no ambiente onde ela está. Porque no Brasil, eu sempre quis ser empreendedora, mas eu estava num ambiente que todo mundo ou era concursado público ou era pessoa que estava na CLT há muitos anos. Então, eu era a louca, a que viajava na maionese. O ambiente ele acaba moldando o nosso comportamento, né? Ele molda. Aí, no caso, você foi para uma outra ambiência. Sim. Aí eu fui morar na rua do primeiro-ministro de Portugal. Eu frequentava só lugares assim muito, sabe, de outro nível, só com as pessoas bem importantes mesmo. E também eu gastava muito. Sim. E eu tinha um padrão de vida muito bom. Eu morava no Arieiro. Não sei se vocês têm noção do que é o Arieiro, mas é um bairro bem nobre assim, de Lisboa. E estava indo tudo bem, tudo maravilhoso, até que um dia eu acordo com a mensagem que tinham mudado a presidência da GDC e a primeira decisão dele foi fechar Portugal. Então, como eu trabalhava de recibo verde, eu já não tinha mais vínculo com aquela empresa. Não tinha acerto, no que não tinha... Você queria fechar o escritório, você já não tinha mais o trabalho. Não tinha. Você estava imaginando que isso ia dormi acontecer? rica, acordei pobre. Então, Você estava imaginando que isso ia acontecer? Eu não tinha um burburinho ou foi assim, não, de repente? Foi de repente. Foi de repente. E aí, o que acontece? Na verdade, eu até tinha feito uma reserva de emergência. Que eu lembro que eu tinha 7.000 euros, né, nessa reserva. Mas fazer 7.000 euros naquela época era assim, questão de um mês. Pois é, quanto mais você que estava com Então, uma despesa já alta, né? Tinha um padrão de vida alto. Muito alto. Mas essa reserva de emergência, por isso que eu falo que quando a gente não está curada emocionalmente, quando você carrega muitos bloqueios emocionais, muitas feridas,
interfere em todas as áreas da sua vida. As finanças começam, então, nas emoções. Nas emoções. E elas têm que estarem curadas. Porque houve uma pessoa no meu passado que ela me humilhou muito. Tá aí. E durante a pandemia, que foi esse período que eu ganhei muito dinheiro, essa pessoa me pediu ajuda. E ela precisava justamente de 7 mil euros. Eu dei, eu não emprestei. Eu dei esse dinheiro para ela, não porque eu sou boazinha, mas porque naquele momento, para você ver como que é o ser humano quando não trata as emoções. Eu pensei assim, agora eu vou mostrar para essa pessoa que eu tenho. A motivação não foi boa. errada. E eu dei os 7 mil euros para essa pessoa. Então, assim, eu nunca vou receber, porque eu dei esses 7 mil euros. Só que era justamente a reserva que ia te ajudar a te manter naquele padrão. Mas isso é quando eu estava muito bem. Eu estava muito bem. Só pra gente... Então, assim, fazer 7 mil euros naquele momento que eu dei os 7 mil euros para a pessoa, era tranquilo. Era, sabe, em um mês eu fazia de novo. E aí, aconteceu, no mês seguinte, a empresa fechar o escritório. Então, eu estava sem reserva de emergência. Sem o trabalho. E um padrão de vida altíssimo que não tinha como eu manter aquele padrão. E aí, as minhas emoções... E a cabeça, como é que ficou? Não, fiquei... completamente desequilibrada, sabe? Eu tinha uma funcionária fixa, que eu tive que dispensar ela, que, inclusive, graças a Deus, sempre tive um bom relacionamento com ela. Até hoje, a gente é amiga. O meu padrão, assim, eu fiquei totalmente abalada e eu te falei, eu não posso mais ter esse padrão de vida. Mas foi isso que te motivou, toda essa situação? A buscar sobre educação financeira? Sim. Ou você já tinha educação financeira? Eu sabia tudo sobre investimento, mas eu não tinha nenhum conhecimento sobre educação financeira, que são completamente diferentes. Né? Uma coisa é você investir, você pode investir milhões, mas se você não tiver educação financeira... Você perde na mesma proporção. Sim. Por que muita gente ganha na Euro Milhões, na loteria, e 1 ano, 2 anos depois tá pobre? Porque não teve educação financeira. Então, eu comecei assim, minhas emoções ficaram na flor da pele. Eu fiquei desestruturada. Cheguei na Carol, que era a dona do apartamento que eu morava, falei assim, eu vou sair daqui. E ela conversou muito comigo para mim ter calma, mas eu não conseguia ter calma. Eu só pensava assim, o mês que vem eu não vou ter dinheiro para pagar isso aqui. E aí eu conversei com um cliente meu na época e falou assim, olha, eu tenho um apartamento desocupado, sem móveis, na periferia de Lisboa. Serve? Falei, serve. E fui para lá. Só que Deus é tão bom, porque eu já tinha um network muito forte. Por isso que eu falo que a gente tem que saber a ambiência, as pessoas com quem a gente... Mas vem cá, você chegou a perguntar a Deus o que fazer, você lembra? Nesse momento você não perguntou, a emoção tomou a frente, o eu já... Sim. Isso é mais um aprendizado aqui, ó. Resolver. Vamos extrair isso, né? No momento, então, do desespero... Eu não consultei Deus. Não consultou Deus. Mas o que a gente tira de lição, né? É o momento que você mais precisa consultar Deus. Mas conta aí, o que aconteceu? Aí eu tinha esse network bem forte, né? E mudei para periferia, para um apartamento que não tinha móveis. E uma dessas pessoas do meu network me liga, que é a Manuela, dona de uma empresa, e falou assim, você mudou e nem me chamou para poder fazer a sua mudança? Eu falei, Manuela, que mudança? Eu não tenho móveis. Ela falou assim, o apartamento tem? Eu falei, não. Aí ela falou assim, então tá, isso era de manhã. Ela falou assim, depois a gente conversa. À tarde ela me liga. Ela falou assim, você tá em casa? Eu falei, tô. Ela falou assim, eu e a Paula, que também é uma empresária na área de viagens, de agência de viagens. Ela falou assim, eu e a Paula estamos chegando aí, arruma uma vaga pro meu caminhãozinho. E eu fiquei assim, falei, que caminhãozinho? Fui, arrumei a vaga lá para ela. E todo o pessoal desse grupo de network, eles se juntaram e mobiliaram a minha casa. Doaram todos os móveis. Mas vem cá, essa sua amiga, ela sabia o que tinha acontecido, tudo? Sabia. Sabia, né? Por isso que ela se movimentou, né, para ajudar. Todo mundo ali do grupo se movimentar. Eu ganhei tudo que você pode imaginar que pode ter dentro da casa. Eu ganhei. Isso no meu primeiro dia na periferia. No segundo dia, que eu abri a janela do meu quarto, veio um passarinho, pousou num galho. E nessa hora Deus falou comigo, falou assim, se eu cuido dele, eu não vou cuidar de você?
E você, só uma pergunta, você acha que tudo isso que te deram deu o valor mais ou menos de 7.000 euros? Só uma dúvida minha, porque eu acredito muito na lei da semeadura. Por mais que Olha, você tenha tido a motivação ruim na hora que você deu, você amontoou brasas na... A pessoa não sabe, mas você amontoou brasas. A Bíblia fala, ajude o seu inimigo que você vai amontoar brasas na Na sua cabeça dele. cabeça. É só uma ideia, só uma eu pergunta nunca tinha aleatória. pensado nisso, mas eu ganhei tudo. Eu ganhei sofá, ganhei rack, ganhei televisão, ganhei geladeira, ganhei máquina de lavar, ganhei tudo, tudo, tudo. Se for pensar assim, provavelmente deu 7.000 euros. Será que a lei da semeadura voltou? Eu ganhei tudo, panela, roupa de cama, tudo, tudo, tudo. Mas vamos lá, aí fala do passarinho que eu só te Aí cortei pra não perder. Deus falou comigo, né, que se ele cuidava do passarinho, não ia cuidar de mim. Naquele dia, por indicação, um angolano entra em contato comigo e quer fazer um investimento. Eu orientei ele no investimento e a minha comissão deu 10.000 euros. E quando eu recebi aqueles 10.000 euros, eu só pensava assim, se eu não tivesse saído do meu apartamento, eu teria organizado a minha vida. Olha o Poder de um joelho, que um joelho exato, teria... né? Evitado. Quando a gente, né, busca orientação de Deus. Mesmo assim, Deus Ainda tem assim, as misericórdia, misericórdias. tudo, mas... Sim. E aí, o que acontece? Eu já não podia voltar para esse apartamento, porque eu tinha feito um contrato também nesse outro. E foi uma fase muito difícil, porque eu perdi 90% dos meus clientes. É a questão... E aí, né, havia um padrão de vida, havia, né, um padrão de despesas. Você e que, né, perdeu... precisou se adaptar com a nova realidade de renda. Sim. Só que, ao mesmo tempo, você já estava buscando sobre educação financeira? Ou não? Foi Não, justamente nesse não, momento? foi nesse momento. Você acredita que perdeu esses 90% dos seus clientes e perdeu o marketing também? Porque se você tivesse na outra casa, ia ajudar no teu marketing, não é isso? Aí é onde eu vou chegar. Aí o que acontece? Meu avô falava uma coisa que faz muito sentido. O gado engorda com o olho do dono. E, até então, a empresa de marketing, eu deixava na responsabilidade de outra pessoa. E eu focando de investimento. E quando aconteceu tudo isso, eu falei, e agora, né? Que eu falei, agora eu vou cuidar da minha empresa. Eu descubro que eu estava com uma dívida no meu nome de 7.000 euros. Porque os impostos não estavam sendo pagos. Mas esses 7.000 euros está se repetindo. Aham. 7.000 euros a dívida no meu nome. Na tua empresa de marketing. Na minha empresa de marketing e que eu pago até hoje a negociação. Então, aí desmanchamos a sociedade. Eu tomei frente, só que, novamente, as emoções falaram mais alto. Eu me vi assim, perdi meus clientes de investimento. Porque não adianta, se você trabalha com investimento, você tem que mostrar para o cliente que você... Exatamente. Se deu bem. Foi É essa a igual pergunta. Quando você mudou de casa, dificultou teu marketing, porque você estava numa casa... E olha Sim, que coisa, né? porque- Muitas vezes a gente investe em determinadas coisas, né? Investe, por exemplo, em roupa um pouco melhor, em se vestir melhor, mas aquilo ali traz ROI para você. Sim. Né? Aquilo ali traz um retorno. Por quê? Porque você vai atrair mais clientes melhores à medida que a tua imagem é melhor. Ou se você mora num lugar melhor, você... Né? Então, dependendo daquilo que você gasta, né, aquilo pode ser um investimento, aquilo vai te trazer um retorno ou não. Sim. E o que a gente vê muito, né? Pessoas, às vezes, investindo ou gastando dinheiro com aquilo que não tem não dá retorno, né? não dá Que não dá resultado. resultado nenhum. Pelo contrário, às vezes é só para se amostrar, se aparecer, Status, né? Status, Mas né? vamos lá. Mas que não traz retorno. Então, isso é um ensinamento assim que eu retiro, é que nem sempre aquilo que não é que você vai gastar da onde você não tirar da onde não tem para investir, né, num carro melhor, numa roupa melhor. Não, mas é você entender que aquilo que você vai investir, você precisa ver um retorno. Não Sim. ficar só em passivo, né? Só naquilo que tira dinheiro de você, mas que não traz nenhum retorno. Justamente. E nessa época, então, provavelmente esse padrão poderia ter sido adaptado, mas não de um jeito que te afastasse desses clientes que você... Né, era o ideal. E o assim, cliente ideal. porque os meus clientes, tinha alguns clientes que eles eram muito discretos, então eles iam na minha casa, né? Já teve um cliente lá que chegou com 80.000 euros em espécie. Para fazer um investimento. Para fazer um investimento. E então eles sabiam onde eu morava, eles iam na minha casa.
de repente, eu saio daquele padrão e vou para a periferia, opa, peraí, ela já não é mais confiável para fazer meu negócio. Então, eu perdi muito cliente nisso. E aí, eu entrei numa depressão. Que eu falei assim, eu vou trabalhar de empregada. Então, o contrato... Olha para você ver a cabeça, as emoções da pessoa quando ela não tem muito discernimento. Porque eu fiquei tão apavorada que eu falei assim, esses clientes de marketing, porque a empresa de marketing estava me dando o quê? Prejuízo. Eu não vou continuar com eles, eu vou encerrar. Então, eles tinham um contrato anual, que na época me pagavam em 200, 250 euros cada cliente. Eu tinha 18 clientes. Falei assim, eu não vou renovar o contrato com eles. Eu vou largar tudo isso e vou trabalhar de empregada. Olha o que faz as emoções em desequilíbrio. E não fui renovando o contrato, fui perdendo muito cliente. E aí, falei, quer saber, eu vou começar a trabalhar de empregada. Trabalhei 3 meses na Teleperformance. Aí, um dia lá dentro da Teleperformance, não foi Deus assim que falou, mas acho que foi minha consciência, sabe? Eu atendendo uma cliente... E veio na minha cabeça, assim, uma vez que você aprende a voar, não tem como você voltar para a gaiola. Eita. E eu falei, o que eu estou fazendo? Eu olhei para a empresa, e a Teleperformance é uma empresa maravilhosa, não tem nada para reclamar dela. E eu olhei para aquilo lá e falei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Esse não é o meu chamado. Não, sabe, uma coisa que queima no seu coração, eu olhei assim para o lado, falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha um supervisor maravilhoso, que é o Diogo. Cheguei no Diogo e falei assim, Diogo, eu não vou trabalhar mais. Ele ficou assim e falou, o quê? O que está acontecendo, alô? Eu falei, eu não vou trabalhar mais não, Diogo, eu vou focar nas minhas coisas. Eu tenho uma empresa que eu estou abandonando. Porque a minha empresa, ela realmente é uma empresa, não é Recibo Verde. Eu falei assim, eu tenho uma empresa, eu tinha um escritório, eu estou largando tudo para vir trabalhar de empregada. E ele entendeu a minha situação. Tanto que eu saí da Teleperformance e tal. E aí eu comecei a ver que eu sabia tudo de investimento, mas eu não sabia nada de educação financeira, que tem uma diferença gigantesca. Então, o que eu fiz? Eu comecei a tirar o curso pela universidade lá do Brasil, né, que é a PUC do Rio Grande do Sul, e comecei a estudar, e eu comecei a perceber que o maior vilão, porque muita gente fala assim, o maior vilão das finanças é o cartão de crédito. Gente, não o CPF. O maior vilão é as nossas emoções. É o que dizem, que o CPF sempre quebra antes do CNPJ. Sim, né? sim. Geralmente, 3 anos antes do CNPJ quebrar, o CPF já está quebrando. Aqui, sim, a geralmente mentalidade. 2, 3, às vezes 5 anos. Isso não é só para a empresa, não. Isso para divórcio. Uma pessoa não se divorcia do nada. Geralmente, ela já se divorciou aqui, ó. 2 anos atrás, 1 ano atrás. Tudo começa já começa um no nosso casamento pensamento. com fruto do divórcio, que foi mais ou menos o meu caso. E tem gente que começa já com... mas isso aí que você falou foi interessante. Que a diferença de saber sobre investimentos e saber também sobre educação financeira. Mas não, a parte que ela saiu da casa, que era a casa top, que atraía os clientes que alguns clientes iam até a sua casa. Aí você foi para uma outra casa, perdeu 90% e ainda dificultou um pouco mais para você voltar, porque para onde você estava não era visualmente de jeito nenhum. Como é que foi lidar com essa situação? Foi frustrante. Foi bem frustrante. Mas foi um aprendizado, Foi um aprendizado. Só que, assim, foi uma fase muito difícil, porque nesse período também... os meus clientes que moram em outros países, eles também não frequentavam a minha casa, né? Então, esses eu ainda continuei até atendendo eles. E por conta de um desses clientes, um outro entrou em contato comigo, que ele queria investir 8 milhões de euros. A minha comissão ia dar 800 mil euros. E eu fiquei 1 mês fazendo o planejamento do investimento desse cliente, olhando todos os contras e prós, sabe? Tudo. E chegou no dia do investimento, ele não pôde fazer, porque o dinheiro dele estava investido. Já aplicado. Ele só queria fazer uma mudança nas aplicações. E se ele retirasse ali, ele ia perder muito dinheiro. Mas eu tenho uma pergunta. Como é que ficam as suas emoções nesse momento? Porque tem as emoções, elas desestabilizam quando está acontecendo algo ruim,
Mas e quando vai acontecer algo muito bom? Eu Como é que criei fica? muita expectativa. Olha só Muita as emoções. expectativa e ansiedade. Olha só. E aí não deu para fazer o investimento. E eu fiquei 2 dias de cama. Olha só. Eu só chorava. Porque eu via a possibilidade de Uhum. mudar de vida novamente. E de repente deu errado. E ali eu falei, não, a maior vilã mesmo das finanças é as emoções. E comecei a estudar muito a fundo Somos isso. nós Emoções. mesmos. Começou a estudar emoções? Sim. Aí eu Inteligência comecei emocional. inteligência emocional, os bloqueios. E aí eu comecei a perceber o seguinte, e é assim, até é bem simples a gente perceber quando a pessoa tem bloqueio com dinheiro. Se você começa a falar de dinheiro perto de alguém e ela se sente incomodada, ela tem bloqueio com dinheiro. Uau! Ela tem um Olha bloqueio com só. dinheiro. E assim, aí eu comecei a perceber E é muita algo tão, assim, bíblico, gente, né? Porque é algo que a gente tem que parar para analisar, né? Por que na Bíblia tem mais de 2.000 citações sobre dinheiro? É porque Deus já nos conhece, Ele já sabe, né? Essa que isso questão nos da afetaria, que isso, se a gente não buscar conhecimento, né, sobre como gerir o dinheiro, como não se deixar desestabilizar por conta do dinheiro, nós não vamos viver na plenitude da basta a vontade gente de olhar Deus. na resistência que as pessoas têm em dar o dízimo. Sim. Porque na cabeça delas, para que eu vou dar dízimo? A igreja não precisa de dízimo, o dízimo vai para o pastor, que não sei o que tal. Gente, é assim, Deus ele não precisa de dinheiro mesmo, porque ele é o dono do ouro e da É prata. verdade. Mas E ele prospera quem ele quiser. só que essa questão da obediência em dar o dízimo é para mostrar justamente que o dinheiro não está no seu Não- coração. não Isso aí, governa onde você. está teu coração. E tem a máxima, né, de que o dinheiro, ele é um ótimo servo, Sim. um ótimo escravo, né? Quando eu exerço o domínio sobre ele, mas ele é um péssimo patrão. Quando ele, Quando para ele você começa ver, a eu mandar na acredito tua toda vida, essa situação foi para te ensinar isso. Foi. Você vê isso? Eu vejo dessa Uau. maneira. E assim, eu já. Depois eu comecei a perceber que, por exemplo, a pessoa. Já ouvi muitas pessoas falar assim: eu perdi dinheiro em investimentos. Ela nunca perde dinheiro em investimento, mas a emoção dela faz ela perder fora da hora. Por quê? Porque existem alguns perfis de investidores: o conservador, o moderado, o arrojado. Sim. Você pode ser o arrojado, eu ela sou o moderado conservador. agora. Nesse momento eu sou Então, moderado. eu também sou moderado. Então, assim, o moderado tem a vantagem que todos os investimentos ficam bom para ele. Como né? é que funcionam essas características? O conservador, ele tá na Selic, né? No Brasil, ele tá na renda fixa. na poupança. Ele só está falando Poupança já é admitido de- aqui porque ele já poupança já- estuda sobre Eu isso há um tempo. brinco, Poupança já quem deixa dinheiro na dinheiro na poupança poupança é aquele pobre que gosta de ficar pobre cada dia que passa. Porque desvaloriza, Porque né? o que você tem de rendimento na poupança não chega a um terço do valor da inflação. Isso Chega aí. a perder dinheiro, Então, você perde dinheiro deixando Nossa, dinheiro na poupança, né? claro. Aham. Então, tem gente que fala assim, eu invisto, eu tenho dinheiro na poupança. Eu olho para a pessoa e falo, você não investe, meu querido, você está ficando pobre cada dia Você que mal passa. guarda, né? Você não é nem guardar, você isso é nem deixar guarda. perder. Então, assim, Olha o só. conservador é aquele que tem muito medo de perder dinheiro. Então, ele sempre faz investimentos mais seguros. O moderado, ele também tem um certo medo. Ele não é, assim, de Não se esquece que jogar. você vai falar. Sabe o que me trouxe aqui à memória? Ah, É a parábola dos talentos. sim. E aí, meio que seria aquele que guarda em terra e acha que está fazendo uma benfeitoria. Só que, na verdade, Deus quer que a gente seja mordomo, né, daquilo Sim. que Ele nos coloca ali para administrar, de forma a multiplicar. Sim. Né? Porque o servo bom e fiel é aquele que multiplica. Não é Sim. aquele que enterra e guarda e ainda perde. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos Uau. isso. Só que isso também inclui até os nossos dons. Porque, assim, a gente nasceu com todos os dons para prosperar. Então, quando você não se conhece, você fica dando murro em ponta de faca. Você quer fazer aquilo que paga mais. E, às vezes, você trabalha o resto da vida infeliz no lugar e não consegue nem prosperar. Igual muita gente fala assim, eu vou ser médico porque médico é o que ganha mais. E você vai ser um péssimo médico, porque não é isso que queima no seu Isso aí. coração. Uau. A prosperidade é Verdade. natural, a esquecez é resistência. Isso. Né? Então, Que a assim, gente quando foi- você... Eu, por exemplo, eu descobri que... Qual que é o meu dom? O de comunicação. Porque eu falo muito, desde a escola, né? Sempre falei muito, assim. E o meu trabalho exige isso. Eu até brinco, eu tenho uma amiga que chama Jamila, que uma vez ela arrumou um trabalho para mim na empresa onde ela trabalhava. No meu primeiro dia,
dono da empresa falou assim, aqui não pode conversar. Eita. Eu olhei pra Jamila assim, Aqui não é o meu lugar. olhei pra ele e falei assim, não, o senhor tá brincando ou o senhor tá falando sério? Aí ele falou assim, não, aqui tem que trabalhar em silêncio total. Eu olhei pra Jamila e falei, Jamila, obrigada. Virei pra ele e falei assim, tchau, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui no monge para ser um monge no mosteiro. Se eu não posso falar, eu morro sufocada com as palavras. Mas me fala uma coisa, você estava no moderado. Falou do Sim, então o perfil conservador, moderado é aquele que se arrisca, mas não tanto como o arrojado. O arrojado é o que faz trade, né? Aquele que vai tudo ou nada, né? Então, assim, o perfil moderado, ele dá aquela... Você pode passear nos investimentos, né? E hoje eu falo que um dos melhores investimentos para se fazer, que aí, independente do perfil, é tranquilo fazer, é o de fundo imobiliário. Você tem dinheiro para comprar o Palácio do Gelo? Papelzinho, isso aí, não, Você mas não vai tem lá e dinheiro, compra um mas você papelzinho. compra uma porcentagem do Palácio do Gelo. Pequena percentual. Sim. Dividendozinho para você Dividendos, ficar, né? Eu tenho uma cliente da Espanha que ela começou a investir comigo. Eu acho que o primeiro investimento dela foi 4 mil, alguma coisa assim. Ela investiu. Depois ela viu que estava dando um dividendo bonzinho, ela falou, vou investir mais um pouquinho. Investiu. Agora ela vendeu uma casa, ela é lá de Minas Gerais também, e vendeu essa casa, colocou o dinheiro todo no investimento, ela parou de trabalhar. Uau, Vive, isso é o poder, vive né? dos dividendos na Espanha. Olha aí. Isso E vamos quebrar um mito conhecimento, também? né? Deixa eu só complementar assim, e chamar a atenção, né, de quem nos ouve, que assim, esse conhecimento sobre investimento ainda é algo muito novo, né? Vem de poucos Sim. anos para cá. Mas no que você abre a sua mente para isso, entendendo que é possível, né? Basta estar com o conhecimento certo, com as pessoas certas, é possível você não depender só de um salário, que muitas vezes é baixo. É possível você planejar uma aposentadoria a partir, né, de renda passiva? Sim. É possível. Mas, assim, eu acho que o grande problema dos brasileiros é que nós vivemos numa cultura do endividamento. Isso aí. Pouco se Fala investe, é sobre 1%, 1% 1,5% da população brasileira, sim, Pô, nos Estados faz Unidos é- Tem um investimento. Nos estudo Estados Unidos que é 70%. Não, e Justamente. já é o Na contrário Europa, no acho que é Brasil. 50, não sei. 70% nem guardar dinheiro guarda. Não guarda, sempre está devendo, sempre compra em 10 parcelas, 20 parcelas, sabe? Aquela coisa assim, minha dívida... E não foca em guardar Minha alguma dívida, coisa minha vida. por mês. Isso. Minha dívida, Vive minha minha vida. vida é minha vida. E não foca em guardar dinheiro. O brasileiro ele gosta muito de ostentar. Ostentar. Você vê que vai fazer um aniversário, faz até empréstimo para fazer um aniversário para poder impressionar as pessoas mostrando que está bem. É adolescente com iPhone 16. Sem poder pagar, às vezes, uma mensalidade de escola boa. Isso. Gente que está aí com o carro, como diz aqui em Portugal, XPTO, mas devendo o carro, né? Ou Pra seja, a pagar em 20 prosperidade ela anos. também está numa mudança de mentalidade. Começa na Primeiro. mente. Claro. Começa na mente. Uhum. Porque o que acontece? Você pode ter essas coisas, desde que essas coisas paguem elas Se mesmas. pague. Isso. Eu costumo Não dizer façam que você abrir essa brecha do endividamento, né? E cada vez Um maior. iPhone, ele é muito rentável. Se você usa ele para as redes sociais, se você usa ele para o marketing. Se ele te traz ROI. Só que o que a Isso. gente falou, né? Desde a casa, do carro melhor, da roupa de se vestir melhor. Sim. eu se costumo aquilo te dizer traz ROI. que a bênção, ela tem que estar posicionada no lugar de bênção. Só que às vezes a gente transforma a bênção em maldição. Quando Sim. adianta, Um exemplo. adianta a bênção, né? Um exemplo, às vezes não, né? Deus quer que você compre um carro, mas você vai lá e, na pressa, adianta aquela bênção. Deus que falou para eu comprar, Deus falou que eu ia ter um carro, você vai lá, se adianta, né? Igual Abraão fez, Sim. se adianta, compra o carro, parcela em não sei quantas mil vezes, e aquela bênção acaba se tornando uma maldição, e depois ainda quer colocar culpa em Deus. Sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente quebrar um mito, né? Que, principalmente no Brasil, as pessoas pensam que tem que ter muito dinheiro para investir, mas você pode começar a investir com pouco. Assim, isso é algo que realmente precisa ser trabalhado na mentalidade das pessoas. Hoje, aqui na Europa, por exemplo, com 50 euros você já consegue fazer um investimento. Olha aí. Né? No Brasil, com... No Brasil, com 100, menos 101 reais, você já 101 consegue. reais. Ou até tem até. Você já consegue fazer um investimento.
E outra coisa que eu vejo muito, o Brasil é campeão em golpe do que se trata em investimento, principalmente na área de criptomoedas. Eu sou apaixonada em criptomoeda. Então, eu vou falar uma coisa para vocês que assim, o brasileiro tem que ficar esperto. A pessoa que é gananciosa, uma coisa é você ter ambição. Outra coisa é você ser gananciosa. Tem ambição. A pessoa que é gananciosa, ela é o alvo favorito dos golpistas. Porque ela é imediatista, ela não quer saber. Ela acredita que você vai investir hoje, mas que o mês que vem você já vai ter o dobro, sabe? Cai na própria ganância. Cai na própria ganância. Então, importante você a falar pessoa ela precisa entender, peraí, vamos ter um pouquinho de conhecimento, vamos fazer uma mentoria, vamos começar a Uma ouvir consultoria, né, profissional. Procura empresas mesmo assim ou pessoas que trabalham nessa área para poder estar auxiliando, né? Eu atendi um cliente recentemente da Espanha também, que ele fez um investimento numa plataforma, colocou 10 mil euros lá, a plataforma começou a mostrar lá resultados mirabolantes para ele, em 4 meses ele já estava com 60 mil, e aí ele quis retirar os 60 mil. Falou assim, não, agora você tem que fazer um investimento de 2 mil para poder retirar. É golpe. Por quê? Porque toda plataforma idônea, na hora de você fazer sua retirada, ela vai te cobrar uma taxa, mas ela vai cobrar em cima do lucro que você teve do dinheiro investido. Isso aí. Se ela pede para você fazer outro depósito, é golpe. Esquece esse dinheiro que você nunca mais vai ver. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Eu não ganho nada para buscar, né, esse conhecimento. Hoje, a era da informação, Sim, não tem mais desculpa. Eu não ganho nada, eu faço publicidade de graça da Binance, né, a famosa Binance. Então, Quem quer investir em criptomoedas, gente, é a plataforma mais segura do mundo. Então, assim, não sai aí, sabe, se aventurando em qualquer plataforma que depois você não vai perder seu dinheiro. E há muito tempo que eu tenho falado, o Bitcoin é reserva de valor. Muita gente não sabe o que é criptomoeda, né? Criptomoeda é um dinheiro digital que tem o mesmo poder do dinheiro físico, né? Você tem lá, o Bitcoin hoje custa 96 mil dólares. Se eu tivesse um Bitcoin, como que eu poderia usar esse dinheiro? Eu transfiro para minha conta. Isso aí. E uso o dinheiro lá, né? Posso fazer o levantamento, posso fazer a retirada, ou passar no cartão, enfim. É um dinheiro que você tem. As criptomoedas, elas têm uma rentabilidade acima do normal de qualquer investimento. Mas também elas oscilam. Tratar as emoções, porque se ela sofre de ansiedade, ela vai fazer o quê? No momento de ansiedade, o que ela vai fazer? Ela vai comprar comprar roupa ou comer. E emoções ou comprar emoções, né? Isso aí. E os filmes mesmo, eles instruem a isso, né? Isso aí. Você pode ver que num filme aí que a mulher, principalmente as mulheres, eu tô muito tensa, não sei o quê, eu tô triste, ela senta na cama com um pote de sorvete. Como se aquilo ali fosse resolver o problema, mas não vai. Então, quando a pessoa é muito ansiosa e ela faz um investimento, por exemplo, a médio prazo, 2 anos, 3 anos, ela fica já ansiosa contando com aquele dinheiro. Nossa, eu precisava pegar esse dinheiro. E aí ela fica, na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai mexer no investimento. Aí, E aí não é que o investimento não deu certo, é que ela tirou o dinheiro antes da hora. Antes da hora. Isso então a gente precisa ter cautela na hora de fazer o investimento. Não, eu não sei nada sobre investimento, não sei meu perfil, não sei nada. Faz uma mentoria com uma pessoa dessa área e começa a seguir aquilo que a pessoa está falando, né? Porque também não adianta fazer mentoria. É igual ir no nutricionista e falar, você vai fazer a dieta assim, a pessoa sai de lá e vai para o churrasco. Isso aí. Não vai ver resultado, né? Se capacita para você não ser um amador, né? Tudo Sim. que o nome amador já diz, né? Aquele que ama a dor. Sim. Tudo que você faz sem capacidade vai gerar dor. Sim. Então não seja um amador, se capacite, acho que vai valer a pena. Afinal, a gente lidar com dinheiro a vida toda. Sim. Por que não conhecer sobre dinheiro? Tem que seja um pouquinho, né? porque vai ser a vida toda lidando com dinheiro. E é algo que às vezes a gente coloca a culpa, porque a escola não tem educação financeira, porque meus pais não me ensinaram educação financeira. Hoje em dia não tem como mais dar essa desculpa. Não tem como dar essa desculpa, porque a internet está aí também com milhares de informações. Muitos conteúdos bons, né? Isso aí. Mas o que acontece? A maioria das pessoas... Porque na internet também tem 2 tipos de público, né? Aqueles que consomem e aqueles que vendem. Só que muita gente está consumindo conteúdo que não gera valor. Conteúdo que não ensina nada. Correto. Ou então está ali por falta de autoconhecimento, por falta de saber o que ela precisa fazer para prosperar.
ela tá tão conformada com aquela vida medíocre dela que o que ela faz na internet? Olhar a vida dos outros. E aí vem aquele sentimento de comparação. Nossa, a vida do fulano parece que é sempre melhor que a minha, né? Mas por quê? Porque ela não está olhando para ela. Como diz o Pablo, vai cuidar da sua vida, né? Vai cuidar da sua vida, vai olhar para você e falar assim, como que eu posso ganhar dinheiro? Hoje também, uma coisa que eu percebo é a facilidade que a gente tem de ganhar dinheiro na internet, né? Passivo, por exemplo. Gente, cria um e-book, né? Coloque aí... Um infoproduto, né? infoproduto. E há também cursos e conteúdos que ensinam como criar infoprodutos, Justamente. né? Para você ter uma segunda renda. Você vê, isso que eu quero te perguntar também. Dentro dos teus alunos, clientela, enfim, quais são os maiores problemas assim, mais recorrentes em relação à falta de educação financeira? É não saber diversificar renda? É não saber guardar? O que você vê mais recorrente? Querer ter um padrão que não é deles. Esse é o mais recorrente dos meus clientes. Olha só. Querer ter um padrão que não é deles. É como se fosse assim, desculpa te cortar, mas vê se você vê isso acontecer. Ao invés de passar um ano guardando dinheiro, investindo, multiplicando, para aí sim depois, quando tiver a renda, né, que paga aquele padrão desejável, eu prefiro ficar anos vivendo de aparências e não ter de fato a renda. Eu não vou citar nomes, né, por questão de ética, mas eu atendi uma família que eles se divorciaram por conta de dívidas. Porque são 4 filhos, queriam os 4 filhos em escola particular, só usar roupa de marca. O cara não queria, sabe, diminuir o padrão de vida dele, sair no final de semana com os amigos para jogar bola, tal. A mulher simplesmente deu a louca, saiu do trabalho e resolveu ser empreendedora porque ela tinha tirado um curso de terapeuta. Quebrou a família, porque já não davam para pagar a conta. Eles vieram até mim com uma dívida de R$48 mil. Só de coisa atrasada. E aí ela simplesmente sai do trabalho para ser empreendedora sem planejamento nenhum. Ele não aguentou, se separaram, divorciaram, pronto. E é um dos grandes motivos, né, de divórcio. Sim, a parte financeira, ela é responsável por mais de 50% dos divórcios. Né? Então, para você ver como que é um assunto que a gente precisa buscar conhecimento. Assim, quando a gente começa um relacionamento, eu costumo falar isso para minhas alunas, né? Principalmente as solteiras. Não procure um cara que já tem uma estabilidade. Não seja interesseira. Não procurar, eu quero um cara que já tenha dinheiro. Não, mas independente se o cara já tem uma estabilidade ou não, fale de dinheiro com ele. Porque o cara pode ter um carro, pode ter uma casa, mas ele não tem educação financeira. Amanhã, depois, ele fale, e você vai ter que, né, se virar aí para manter a casa. Primeira coisa é ser de Deus, né? Primeira coisa é ser de Deus, mas tenha uma conversa franca sobre finanças, não esconda, porque muita gente casa também sem contar para o marido ou para a esposa que tem dívida, e aí ou que tem sonhos, e aí casa, e aí quando vem tudo à tona, né? Eu falo que o casamento que já é feito com o divórcio lá na frente, foi o meu, no caso. Na minha primeira semana de casada, eu trabalhava no banco. Cheguei no meu marido, na época, e falei assim, vamos aproveitar que eu trabalho no banco, vamos comprar uma casa financiada? Ele olhou para mim e falou assim, o fato da gente ter casado não quer dizer que a gente vai fazer tudo junto. O meu dinheiro é meu e o seu é seu. Ali, e essa conversa sobre dinheiro não aconteceu? Não aconteceu. Então, assim, quando você casa, não existe meu dinheiro e seu dinheiro. É o nosso dinheiro. Né? Isso tem que deixar bem claro para as pessoas. Porque tem que prestar conta de tudo. Aquela blusinha, né, que você compra escondido... Isso vai impactar, isso vai ser brecha. Sim, porque acaba que você não está mentindo para o seu marido. Né? Aquela ajuda que o cara deu para a mãe dele e não falou para a esposa, peraí, vamos deixar tudo às claras, né? E é interessante que você fala isso, que assim, muita gente pensa, mas eu não vou estar mentindo, eu estou omitindo. Tudo que passa da verdade é mentira. Se não é verdade, é mentira. Você falou um negócio sobre padrão, tem um negócio que eu aprendi que me ajudou muito, que é o ser, fazer e ter. Uhum. A gente não respeita, muita gente não respeita isso. Primeiro você tem que ser, depois fazer e por último vem o ter. Sim.
Tem gente, vou dar um exemplo aqui só para ficar entendível. Tem gente que, principalmente no Brasil, a gente vê muito isso. A pessoa vai lá e compra, porque dá para financiar, compra um carro de 150 mil reais. Porém, ela ganha 1.500. Então, ela ela não trabalhou ser alguém, nem fez o que tinha que ser feito para ter. Então, esse ter é vazio. Sim. Ela, ao invés de ser e fazer para depois ter, Isso vai ela sustentar. ela pulou os dois, foi direto pro ter. Ou seja, vai ser dor de cabeça na vida dela. Vai. Porque ela pulou. Porque quando você é alguém de um carro de 150 mil, faz o que tem que ser feito para ter um carro de 150 mil, É só esse carro vem para consequência. você naturalmente. E sem dor. Sem E dor. sem dor. O negócio é que as pessoas imediatistas, elas pulam o ser e o fazer e vão direto pro ter. Tem como eu ter? Tem como. Financio em... Uma vez eu vi um cara explicando que cada momento que a gente perde, um financiamento, uma dívida, é um pedaço de vida. Uhum. Ou seja, eu vou ter que Roubada, trabalhar né? 10 anos para comprar aquilo. Eu tô dando 10 anos da minha vida para pagar aquele negócio que muitas vezes eu comprei na emoção, daqui a pouco aquilo passa e eu vendo por metade do valor. Sim. Verdade. Isso é uma coisa também que você vê, assim, nas pessoas que são prósperas e que entendem a importância do investimento e de ter mais bens, não sei se é rentáveis, Ativos. bens Rico, ativos, Sim. gosta, né? tem muito do mais que os ativos do passivos. que... Isso. Como é que funciona isso? Uma pessoa bem próspera financeiramente, ela tem mais de 5 fontes de renda. Para começar. Para começar. E mais ativos. E do que mais passivos. ativos. Isso. E Ela... como que a pessoa começa a primeira mudança de mentalidade, como você falou? Sim. Né? A E pessoa depois? que ganha um salário mínimo e tem Sim. condições de tirar 100 euros todos os meses para poder fazer o investimento, ela começa naquele investimento de acordo com o seu perfil, né, também. E Todos os meses ela vai colocar 100 todos euros. os meses. Mas Aí se ela pode pensar já assim, diversificar. mas não como colocar... é que não sobra 100 euros? O que ela tem Sobra. que fazer? Sobra. Faz Ou sobrar. adaptar para fazer sobrar. Eu até meus meninos falam assim, mas isso era mão de vaca. Eu não sou mão de vaca. É que eu sou a única mantenedora da minha casa. Eu vivo 100% do digital. Então, tem mês que eu tenho um ótimo salário, tem mês que eu não tenho. Então, eu tenho que fazer as coisas acontecerem, né? Tem que fazer o equilíbrio. Mas, então, como que eu faço? Quando você, por exemplo, já nunca coloca todos os investimentos numa cesta só. Aí. Olha, meu perfil é moderado. Então, eu posso investir em cripto, eu posso investir em ações, eu posso investir em fundo imobiliário, eu posso investir em algum produto que vai me gerar uma renda também, tanto no infoproduto como em algum... Posso vender algo. Eu vendo do terra. Então, sabe? Então, assim, eu estou sempre fazendo algo que vai me gerar uma renda. E esses investimentos, igual em cripto, em ações, em fundo imobiliário, eles têm que ter um objetivo. Para que é? Porque senão, em qualquer momento também, eu vou lá e retiro. Então, a visão é mais importante A visão. do que até a ação, né? Sim, Eu você preciso tem que- saber o que eu Você quero tem com que aquilo ter ali. um planejamento a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, a curto prazo, eu vou investir em criptomoeda a curto prazo, porque o ano que vem eu quero trocar de carro. A médio prazo, eu vou investir em ações, porque daqui 2 anos eu quero fazer uma viagem, um cruzeiro, alguma coisa assim. A longo prazo, eu vou investir em fundo imobiliário. Então, aposentadoria, não precisa mais trabalhar. Isso. A gente tem que ter Essa clareza. essa clareza dos E investimentos, entendeu? Uhum. E não sobra mesmo, Dariane. Então, pega alguma coisa para gerar uma renda para você. Esse dinheiro dessa renda ser para investimentos. Mas se você cortar as saídas no final de semana, você pode sair uma vez no mês. Mas todo final de mês, nada, você gasta aí uns 30, 40 euros. Bem mais, Sabe, assim, então, você economizando e investindo, dá muito resultado. Tem um princípio básico para quem não entende de finanças, de educação financeira, é o princípio da vovó. Quem poupa tem, quem não poupa fica sem. Se Justamente. não sabe nada, usa pelo menos esse princípio. Se eu ganho 800 euros, não tem como eu viver com 800 euros. E Não biblicamente, tem né? como. Nós somos cristãos, nós também temos um manual sobre a formiga. Porque Sim. isso aí, porque
os períodos são para todos. Períodos de ganho, período de falta, todos. Ah, mas o rico não tem esses períodos de falta? Claro que tem. Tem período que ele deixa de ganhar. Mas como ele tem bastante, ele não sofre. Porque esse período não é só para o pobre, é para todos. Tem época que alguém está ganhando muito, mas daqui a pouco está ganhando menos, está ganhando pouco. Então não tem como viver com o que tem. Porque todo mundo passa por essa época. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu fui atender um cliente de um supermercado. Vou cuidar das redes sociais dele. E qual que era o problema dele? Até setembro, outubro, o público dele está ali todos os dias. Quando chega de outubro até fevereiro, cai 70% o movimento dele. Sazonal. E aí, isso tem a ver com o clima? Final de ano aqui é muito frio. Sim. É porque o público dele alvo são os indianos. E quando chega o inverno, aqui nessa região, os indianos mudam. Eles vão procurar trabalho em outro lugar. Então, é um período que cai muito as vendas. E qual foi a estratégia que a gente usou? Então, vamos atender um mercado que está crescendo cada dia mais. O quê? O brasileiro. Então, hoje mesmo, eu estava lá e ela fez um pedido gigantesco de produto só brasileiro. Que chega em 4 dias. Olha aí. Então, mas olha algum detalhe que me chama a atenção. Ele foi em busca de conhecimento, de mudança, de consultoria, né? E isso, às vezes, é algo que as pessoas têm muita resistência. Sim. Poxa, eu não sei de finanças, vai ficar por isso mesmo. Não vai buscar conhecimento, não vai buscar um profissional que saiba, né? Ou não sei sobre marketing e continua ali padecendo com o seu negócio. Sim. E não busca. Tem uma empresa grande que começou vendendo sorvete, mas sorvete só dava no verão. O que ela começou? Vender chocolate. Sim. Para as outras épocas. Então, ela adaptou, né? Ela se adaptou, buscou capacitação, né? A Bíblia, na parábola dos talentos, ela fala o seguinte: para um, ele deu 5, para outro 2 e para outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. O negócio é, a gente não se capacita e quer aumentar os ganhos. Sim. Como é que vai aumentar os ganhos sem se capacitar? Se a própria Bíblia está falando, para aumentar os ganhos tem que se capacitar. Justamente. E assim, você tem que ter o empreendedor, ele tem que ter essa visão, sabe, de capacitação, de entender que ele tem que entender que ele não precisa fazer tudo sozinho, ele pode delegar funções. Se ela falasse, não, essa pessoa do supermercado, né, falasse, não, eu vou resolver tudo isso, talvez ele não teria tido a ideia de atrair, trabalhar com o público brasileiro. Sim. Não estaria agora trabalhando no marketing, porque a gente sabe, né, que se você não está nas redes sociais, quem não é visto não é lembrado. A pessoa acaba esquecendo. Então, isso tudo influencia nas finanças, porque o empreendedor hoje, ele tem que saber muito bem como agir no seu negócio para prosperar financeiramente. Sim. Porque senão ele vai ficar sempre devedor. Ô, Dariane, você, né, também é empresária, tem uma empresa de gerenciamento de redes sociais, né, oferece esse serviço. E aí eu quero te perguntar, assim, quais são os maiores desafios que você vê dos empreendedores em relação às redes sociais? Achar que redes sociais é só fazer post e vídeo. E dancinha. E dancinha. E sem nenhuma estratégia, nada. Muita gente fala assim, não, eu tenho um Instagram já, tal. Aí você olha... Isso quando tem, né? Que a gente vê muito empreendedor ainda que não que ainda está não tem, posicionado, é não isso. tem rede social. Aí você olha o Instagram, tem lá um Canva, né? A pessoa já fez um Canva ali e tal, e acha que aquilo ali é o marketing digital. Isso acontece muito. Só que aí ela acha que também que o tráfego orgânico é o quê? Começar a seguir milhares de pessoas aleatoriamente. Gente, o Instagram, ele é cruel. Ele vai atrás, assim, ele bloqueia, ele para de entregar seu conteúdo. Então, peraí, se fosse tão fácil assim, a gente não precisava estudar tanto, né? Isso aí. Ainda mais que ele muda muito. Quando né? eu fui fazer meu primeiro curso de marketing, eu lembro de um senhor cardiologista, ele tinha 70 e poucos anos, e tinha 50 anos de profissão. E ele estava lá para fazer o curso de marketing porque ele estava revoltado com outro cardiologista de 25 anos que estava tomando todos os clientes dele. Falou, como é que pode um garoto, um menino, eu com 50 anos de profissão, estou perdendo meus clientes para um garoto porque o Instagram dele bomba. Sim.
e perdeu. Aí o que ele foi fazer? Esse cardiologista de 70 anos foi lá se capacitar para usar a experiência dele, Alinhado né? com o Alinhado com o marketing, marketing, porque você pode ser muito bom no que você faz, mas se você não souber fazer marketing, Não você adianta. vai ser um muito bom oculto. Sim. Sem cliente. Justamente. E assim, o que eu vejo também é muita gente com muitos seguidores, preocupada com os seguidores, e que não consegue fazer venda para esses seguidores, né? Eu tenho até uma cliente que é de Moimenta, o Instagram dela deve ter aí 300 e poucos seguidores. E aí eu mandei uma mensagem. 300 mil? Não, 300. 300. E eu mandei uma mensagem. A empresa dela é uma empresa de limpeza. E eu mandei uma mensagem para ela. Eu até postei isso no meu Instagram. A mensagem que ela me mandou. Eu falei assim: vamos fazer, né, alguma campanha aí para dezembro, para atrair mais clientes e tal. Ela falou assim: Dari, eu não posso pegar nenhum cliente até fevereiro. Eu tô com a agenda lotada. Se for para mim pegar mais um cliente, eu tenho que contratar funcionário. E ela tem 2 funcionários. E aí ela falou assim: meu Instagram não cresceu tanto, assim, mas eu tenho. Para aquele público, ela vende quase todos os dias. Olha aí. Isso aí, é o público certo. Ou seja, se ela ficasse focada na vaidade de seguidor, ela Não. talvez não tivesse sido tão assertiva, Mas, Sim. né, com o público certo. mas ela vende no Instagram. O negócio foi que ela atingiu o público certo. Isso. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia. É igual o Perfeito. meu cliente que tem uma rede de restaurante. Ele começou, né, sozinho fazer o marketing dele e não ia, sabe? Não funcionava. Fluía. Aí ele me contratou e tanto que hoje mesmo eu tive reunião com ele porque foi ele que me indicou o supermercado, né? Ele já me indicou 2 clientes, esse cliente do supermercado. Por quê? Porque ele viu muito resultado, né? Porque é feito com estratégia, né? Que ele não fazia. quando fazia sozinho. Hoje os 4 restaurantes que ele tem estão lotados. Ontem eu tive uma reunião com ele de estratégia agora, né, campanha e tal. Final do ano. E ele falou assim: Dariane, todos os dias, à noite, eu não tenho vaga. Olha Eu aí. tenho reserva nos 4 restaurantes. E posicionado, né, com as redes sociais, atraindo o público certo. Sim, então assim, quando você vai para o marketing digital, que eu acho que muita gente ainda não entende muito bem como funciona, né? Tem muito empreendedor aí sofrendo, porque não entendeu ainda como E funciona. não tem a humildade, né, de buscar o conhecimento certo com as pessoas certas. Eu falo que a gente tem que sentar numa mesa aonde, se você senta numa mesa aonde você é o mais inteligente, por favor, se levante. Você tem que sentar numa mesa onde você vai aprender muito. E eu falo isso porque em 2020, eu acho. É até uma história assim, um pouco engraçada, porque eu estava com uma amiga minha, que na época estava solteira, eu estava de costa para a rua, e ela, de frente para a rua, assim, passou um rapaz atrás de mim, ela falou assim: nossa, que rapaz bonito, nunca vi ele aqui nessa... A gente morava em Lolé ainda. Nunca vi ele aqui em Lolé. Eu olhei e não vi, né, quem era. Pronto. Nós saímos desse restaurante e vi o rapaz entrando num barzinho. Ela falou assim: vamos sentar lá perto dele, porque esse rapaz é lindo e tal. Aí entramos no barzinho, eu olhei para ele e falei: gente, eu conheço esse moço de algum lugar, mas a minha cabeça é muito ruim. Eu falava: mas eu conheço ele. E eu olhava para ele e falava: de onde que eu conheço esse rapaz? Eu falei: eu vou chegar nesse moço, mas agora eu quero saber de onde que eu conheço ele. Eu falei: oi, desculpa, você é daqui de Lolé? Ele: não, sou do Brasil. Eu falei: porque eu te conheço de algum lugar. Você é de Minas Gerais? Não, sou do Sul. E eu: gente, mas eu te conheço. E ele assim, todo na simplicidade dele, rindo, né? Aí eu falei assim: como que você chama ele? Luciano. Eu falei: Luciano do quê? Larossa. Eu te conheço, porque eu tenho seu livro. Aí ele começou a rir. Acabou que a gente ficou super amigos, porque ele é filho de uma amigona minha, Cristiane. E o tempo que ele ficou no Algarve, a gente saiu todos os dias, sabe? Então, assim, eu sentava com o Luciano, não sei se vocês sabem de quem que eu estou falando. Não. Luciano, ele é o rei do tráfego. Ele tem milhões de seguidores na internet, sabe? E eu sentava com ele assim, e eu ia Pegando os códigos. pegando os códigos. Ele não estava me dando aula, mas o que ele falava, eu ficava observando assim: O entendi. sucesso deixa rastro, não tem Uau. jeito. Então, assim, a gente tem que saber com quem a gente anda. E eu acho que muitos empreendedores estão cometendo erros de não ter um bom network, sabe? Ou nem só para empreendedores, né? A gente precisa ter um bom pessoas, o ser network. humano precisa ter, né, um ciclo social de crescimento, de evolução, Sim.
né? E falando no âmbito da fé, né, do cristianismo, pessoas que compartilham da mesma fé, que vão te estimular a evoluir espiritualmente, né? Sim. E também financeiramente, enfim. Isso tem que ser Mas algo a ser visto. você tem que saber com quem você anda, né? Meu pai falava muito, me diga com quem Quem anda, tu andas que eu te direi quem tu és. Quando a gente é adolescente, eu sempre vem com esse ditado, assim, né? Então, eu acho que a gente tem que saber com quem a gente anda, porque não é só isso mesmo na parte financeira, nem de empreendedorismo, mas para o nosso crescimento como pessoa, não é? Isso aí. É tão triste a gente sentar numa mesa onde o único assunto é falar da vida do outro. Pô, quem não tem mais, A gente geralmente, o tem que que se atentar falar. para isso, Tem que se né? atentar. Muitas E- vezes você se pega assim, em ciclo social, em evento social, se você não se atentar para o tipo de conversa que está tendo ali, você é levado, né, a um ciclo vicioso de involução mesmo, né, Sim. de retrocesso, de realmente só ficar de fofoca. E tem que haver uma decisão, né? Tem. Começa a partir de mim. Eu não posso esperar que esse ambiente mude, que as pessoas parem de falar, né, mal das outras, e falar de Quando outras pessoas. o meu irmão, ele tem um padrão de vida muito alto. Meu irmão, ele é gerente, ele é formado em agronomia, ele é gerente regional de uma empresa bem conceituada lá no Brasil. Inclusive, ele é um dos gerentes da fazenda do Leonardo Cantor. Aliás, desculpa, ele é um dos agrônomos da fazenda do Leonardo Cantor. Ele é muito amigo da Monique, filha do Leonardo e tal. E uma vez, eu não esqueço essa frase do meu irmão. Eu estava lá em Uberlândia, sempre naquele mesmo grupinho de pessoas, né? E ele falou assim para mim: se você quer prosperar, sai daqui. Porque mudou tudo, né? Mudou a ambiência. O meu pai, ele era um homem muito sábio. Meu trisavô foi o primeiro barão do Brasil, né? Os Tosta, por si, todos são ricos. E o meu pai, por falta de educação financeira, meu pai perdeu todo o dinheiro na época do Fernando Collor de Mello. A gente ficou pobre de quase passar fome, se não fosse meus tios ajudar meu pai. E nesse período, a gente morava num bairro de classe média alta, né? E quando meu pai perdeu tudo, a minha mãe falou assim: vamos vender essa casa e mudar para um bairro inferior. Meu pai falou assim: não, as meninas vão crescer nesse ambiente. Sabe, a gente sempre cresceu num ambiente de prosperidade. Mesmo, e meu pai foi um cara assim de muita integridade, sabe? Muito íntegro, muito correto com as coisas, porque mesmo na época que ele perdeu tudo, a minha casa sempre foi cheia de jornalista e político, sempre. Eu cresci nesse ambiente assim. E quando meu pai faleceu, em Uberlândia é do tamanho de Lisboa, mais ou menos. O prefeito da cidade fez uma homenagem ao meu pai e tem uma rua lá em Uberlândia em homenagem ao meu pai. Porque todo mundo admirava a postura do meu pai, sabe? Ele trabalhava com quê? Bom, meu pai depois não trabalhava com nada, né? Porque antes dele perder tudo, ele tinha fazenda. Aí depois ele teve supermercado, teve casa de aluguel, né? Várias casas de aluguel, teve fábrica de piscina. Então, assim, ele era Sempre foi empresário. empreendedor, já está no sangue, né? Sim. Só que aí, quando ele perdeu tudo, ele não trabalhou mais, né? Porque quando foi para ele trabalhar, ele descobriu que ele tinha problema de coração. Então, as empresas já não davam trabalho para ele. E depois ele teve câncer, né? Então, ele não trabalhou. Mas, assim... Ele perdeu tudo já perto de falecer? Não. Ah, tá. Meu pai passou por uma fase bem difícil, assim, financeira. E ele teve depressão? Hoje Teve depressão. Tanto que ele gerou um bloqueio em mim sem saber. Porque com 12 anos ele ficou pobre. E com 12 anos eu comecei a trabalhar. Desde os meus 12 anos que meu pai e minha mãe nunca mais me deram um lápis. Eu sempre busquei comprar as coisas para mim. E o dinheiro sempre veio até mim. Eu nunca vou poder falar que eu ganhei mal algum dia. Eu sempre ganhei bem, mas eu não tinha educação financeira, gastava tudo assim com a maior facilidade. E entrei na Universidade Federal, passei no vestibular e estava faltando, sei lá, alguns meses para a minha formatura. Um dia eu cheguei em casa e meu pai estava chorando. E eu perguntei por que ele estava chorando e ele falou assim, que estava com vergonha de mim. E eu, na hora, eu falei, mas o que eu estou fazendo para te dar essa vergonha, né?
E ele falou assim, porque você, desde os 12 anos que eu não te dou nada, e você está concluindo um curso na Universidade Federal sem eu nunca ter te dado um lápis. Naquele momento, eu criei um bloqueio que, se eu prosperasse muito, mais vergonha eu daria ao meu pai. Nossa. Porque meu pai era, assim, meu super-herói, você não está entendendo? E olha o que uma frase mal colocada pode gerar, né, de bloqueio. sim, e eu criei esse bloqueio. Então, assim, eu sempre trabalhei em grandes empresas. Sempre ganhei muito dinheiro. Mas o dinheiro não ficava comigo. Sabe? Sempre eu gastava com coisa supérflua. Sempre, sempre, sempre. Passei no concurso, ganhava bem, mas o dinheiro não ficava comigo. E quando eu comecei a estudar isso no plano sistêmico, sabe, eu entendi que ali naquele plano, assim, eu criei um bloqueio de não desonrar meu pai, que se eu prosperasse eu ia desonrar ele. Sabe? Então, assim, você começa a ver tanto que as suas emoções e a sua mente, ela pode te levar ao fracasso. Uma frase mal falada, né, que você guarda aquilo ali, fica eternamente na sua cabeça ali, sabe? E vai influenciar na tua vida financeira para sempre. Até você resolver. E foi preciso eu falar, não, peraí. Eu honro meu pai prosperando, né? Porque quando o honrar pai e mãe é você sempre tratar bem tudo, mas os pais criam a gente para quê? Para ver a gente próspero, para ver a gente bem. Isso é honrar pai e mãe, né? Então, eu falei, não, eu tenho que mudar esse meu posicionamento. Ressignificar essa emoção. E ressignificar. Então, assim, o meu pai, ele foi uma figura muito importante para mim, né? Essa questão toda dele com o dinheiro, sabe? Repetição de padrão. Meu pai faliu, eu também fali. Sabe? Que a gente precisa ver de onde que vem tudo isso. As raízes lá atrás, né? E, às vezes, a pessoa tem grande chance de crescer, mas ela se sente culpada por crescer se olha para os pais que sempre batalharam muito para ser pobre, sabe? Naquela pobreza. Isso aí. Verdade. Olha quanto ensinamento, estamos né? chegando, né? Chegamos no momento final aqui, mas foi muito rápido. bom. Passou realmente rápido. Peguei alguns ensinamentos aqui, né? Eu acredito que quem está assistindo também. E eu queria que você te pedir, né? Uma dica. O que você tem a falar para quem está nos assistindo em relação à educação financeira? Isso aí, uma mensagem final. Né? Essa frase, na verdade, é do Dr. Daí Ribeiro, que eu li o livro dele em 1991. Sou antiga, gente. E fala que se o seu sonho é maior que o seu ganho, não diminua o seu sonho, mas aumente o seu ganho. Olha só. Show de bola. Muito então, bom, assim Daiane. concluímos mais um Lagoinha Maravilhoso. Cast. Foi um prazer estar com você. Mas antes, Dariane, quer deixar um Instagram, Isso aí, suas redes Facebook, sociais. Quem suas redes precisar, sociais. Né, saber Sim. mais sobre finanças, enfim, investimentos, marketing digital. DarianeTosta.grupo-tosta. Esse é meu Instagram, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de estar atendendo vocês. Dariane Maravilha. Tosta. Grupo Tosta. Show de bola. Perfeito. E o Instagram da Lagoinha Viseu é Lagoinha Viseu. Né? Bem simples, bem tranquilo. O YouTube é onde você está assistindo esse podcast. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve. Se inscreve porque toda segunda-feira às 19h30 nós estamos colocando no ar um novo podcast, tá bom? E com convidados novos, falando de diversos assuntos para edificar a sua vida. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Já segue a gente lá, segue a Lagoinha Viseu, segue a Dariane. Venha fazer uma visita também à Lagoinha Viseu. Vai ser um prazer receber você aqui de braços abertos. Aqui no Lagoinha Viseu do Instagram você vai encontrar toda a programação. Então faça uma visita pra gente, ok? No mais, Dariane, muito obrigado. Eu que agradeço Gratidão pela por receber você oportunidade. aqui, passar todo esse conhecimento. Obrigada. Muito obrigado, tá bom? Desejo uma semana abençoada para Amém. você. Para vocês E também. uma semana gente. abençoada para vocês também que nos assistiram. Até o próximo Lagoinha Cast. Isso aí. Tchau, Fica tchau. com Deus. Tchau, tchau.